Uma história é certa, o trem da história não passou por aqui sem registrar tamanha façanha, de contemplar o falar do povo, com todos os seus gestos, amar com todos os seus sentidos, viver com toda a sua alma, construir sonhos em harmonia, significativamente ser especial, como todo ser humano que nasce para ser feliz. Sejam bem-vindos a essa aventura. Começamos aqui o nosso curso de Fundamentos e Metodologias das Ciências Aplicadas à Educação Infantil. Com vocês, alunos mais que especiais do curso de Licenciatura em Pedagogia do IFNMG, via Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor Alex Vanúbio Mendes, sou graduado em Letras, Filosofia e Pedagogia, especialista em Educação. Com motivação e feliz por essa experiência, buscarei contribuir com mais um processo de inclusão social através da escola. E desta vez, com você, meu aluno, importante, grande, capaz de ouvir pela sutileza dos seus sentimentos e inquieta curiosidade de aprender. O objetivo desse componente curricular, com enfoque nos fundamentos e metodologias das ciências aplicadas à educação infantil, é formar professores capazes de oferecerem uma orientação didática e sólida, essenciais para a prática profissional do professor. E para que tenhamos um bom resultado, solicito também de vocês disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos do caderno, importante para a sua aprendizagem, bem como todo o material de apoio. Vale lembrar, já nesses primeiros momentos de aula, que teremos 4 encontros e está disponível em sua plataforma de estudos, além do caderno didático, outras ferramentas de apoio ao nosso componente, tais como links, apostilas, vídeos, e esse material servirá de apoio para as atividades práticas e avaliações. Então deixo claro que temos que fazer a leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Os conteúdos são densos, são muitas informações. A disciplina traz muitos nomes e teorias, mas é essencialmente interessante e podemos nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Peço que em nossas aulas você esteja munido de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, você anote e depois poste no nosso fórum Tira Dúvidas. Ou mesmo nos nossos encontros semanais nos fóruns, que lá estarei presente na data e horário informado previamente. Teremos atividades de consolidação dos conteúdos em nossa plataforma de estudos, que ao realizarem com bastante atenção, dará-lhes plena condição para realizar de maneira objetiva e clara qualquer tipo de avaliação pertinente ao curso. Vamos começar? Para mim, é difícil produzir por aqui, mas estarei à sua disposição pelo ambiente virtual. Basta você se fazer presente. O homem é capaz de fazer sua inteligência desbruçar sobre si, mesmo para tomar posse do seu próprio saber, avaliando sua consistência, seu limite e seu valor. O processo contínuo de conscientização faz do homem, portanto, um sistema aberto, fundamentalmente relacionado com o mundo e consigo mesmo. Assim pode caminhar para dentro, investigando seu íntimo, e projetar-se para fora, investigando o universo. Este componente evidencia alguns dos propósitos de discutir questões sobre a base teórica conceitual e concepções do ensino das ciências naturais na educação infantil. Os conceitos básicos necessários, a educação de crianças e de educação infantil, as vivências ou experiências das crianças com o meio natural, as dimensões sociais do espaço, suas diversidades, formas de vida e na visão da criança, a importância do estudo das ciências naturais na educação infantil. As experiências pressupostas e propostas metodológicas para o ensino do eixo natureza e sociedade na educação infantil. Então é hora de abordar os princípios históricos, filosóficos e metodológicos desse componente. Entende-se que a ciência
procura explicações sistemáticas para os fatos provenientes das observações e experimentos. Necessita que a interpretação dos fatos seja confirmada, aceita por outros cientistas. É um processo social e importante que o aluno consiga explicar os fatos e, para isso, é necessário que se realizem observações diretas dos experimentos, para que a aprendizagem tenha significado para a sua vida. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, ele deve possibilitar ao educando desenvolver uma postura crítica e questionadora dos fatos, colaborando para a construção de sua autonomia. Para que essa nova postura seja efetivada, cabe à escola e aos profissionais da educação ressignificarem a maneira de ensinar ciências para seus alunos. Para isso é preciso voltar no tempo e conhecer um pouco da história dessa disciplina. No antigo grupo escolar, em uma breve retrospectiva histórica acerca do ensino de ciências para as séries iniciais, relata-se que a maioria dos docentes eram mulheres, que geralmente não tinham formação adequada para ensinar ciências naturais. Esse fato contribuiu para que pouco se ensinasse essa matéria em sala de aula. Acompanhe nos slides que seguem alguns aspectos necessários para o nosso entendimento. A ciência representa todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseando em princípios certos. Em geral, a ciência comporta vários conjuntos de saberes, nos quais são elaboradas as suas teorias, baseadas nos seus próprios métodos científicos. A metodologia é essencial na ciência, assim como a ausência de preconceitos e juízos de valor. A ciência tem evoluído ao longo dos séculos. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna. Cursistas, ainda nesse aspecto, o ensino de ciências naturais passou a ter uma maior participação no currículo escolar com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, a 4.024 de 1961, quando passou a integrar o currículo desde o primeiro ano do curso ginasial. Houve aumento na carga horária das disciplinas de Física, Química e Biologia. Durante essa época, ou seja, nos anos de 1960, o ensino era tradicional. Os professores transmitiam o conhecimento através de aulas expositivas e os alunos absorviam as informações sem questioná-las. Mas esse quadro começa a adquirir um novo formato após 1970, devido à crise energética, aos problemas relativos ao meio ambiente e à saúde, que fizeram com que o ensino de ciências naturais passasse a ser obrigatório em todos os currículos. Promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692 de 1971. Mesmo que abordados de diferentes formas e níveis, no antigo grupo escolar, em uma breve retrospectiva histórica acerca do ensino de ciências para as séries iniciais, a maioria dos docentes eram mulheres, como já foi dito, e essas haviam restrições para o uso dessa adequação para ensinar as ciências naturais. Esse fato pouco contribuiu com o crescimento desse componente curricular. Vejamos nos slides que seguem o que diz os PCNs. Para o PCN de Ciências, é essencial que o ensino das ciências naturais seja realizado em atividades variadas, que promovam o aprendizado da maioria, evitando que as fragilidades e as carências tornem-se obstáculos intransponíveis para alguns. Atividades como participação oral, debates, dramatização, entrevista, exposições espontâneas ou preparadas, observação e reflexão rompem qualquer barreira que seja o processo de aprendizagem para que esse seja efetivado. Nos parâmetros, o papel primordial do professor é criar oportunidades de contato direto de seus alunos com fenômenos naturais e artefatos tecnológicos.
em atividades de observação e experimentação, nas quais fatos e ideias interagem para resolver questões problematizadoras, estudando suas relações e suas transformações, impostas ou não pelo ser humano. Da mesma forma, é fundamental ao professor ouvir de seus alunos quais os significados pessoais que dão para que o que está sendo estudado. Com isso, eles darão mais valor ao estudo das ciências naturais. O ensino de ciências naturais passou a ter uma maior participação no currículo escolar com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 4.024, quando passou a integrar desde o primeiro ano do curso ginasial. Apesar de passar novamente por modificações educacionais, o ensino de ciências passa a ter caráter profissionalizante, descaracterizando sua função no currículo a partir dos anos de 1980. Muitas pesquisas foram realizadas, procurando investigar as percepções das crianças e adolescentes sobre os fenômenos naturais e a sua relação com os conceitos científicos. Ou seja, quais os conhecimentos prévios que o indivíduo já possui sobre a temática? Tais pesquisas concluíram que as concepções espontâneas das crianças e adolescentes se assemelham a concepções científicas de outros tempos. Isto é, as pré-concepções são construídas gradativamente, de forma contínua, até serem transformadas em conhecimento. Os anos de 1970 foram marcados por privilegiar a ciência pura, praticamente não havendo menção às tecnologias produzidas com base em conhecimentos científicos. O silêncio sobre a imposição de padrões tecnológicos estrangeiros ao Brasil, nesse período, deveu-se à defesa de certos programas de transferência tecnológica. Durante os anos de 1980 e 1990, o Estado passou a diminuir suas funções reguladoras e produtivas e abriu a economia ao comércio e às competitividades internacionais. Nesse período, a globalização da economia e a homogeneização dos critérios de competitividade passaram a influenciar fortemente a produção científica e tecnológica brasileira, segundo os princípios neoliberais. Devido à influência crescente da racionalidade utilitária e da corrente de inovação imposta pelo capital internacional, a escolha de temas e métodos de pesquisa e as oportunidades para a sua realização passaram a ser definidos, principalmente por grupos que detinham interesses variados, afetando não apenas as pesquisas aplicadas, mas fundamentalmente a pesquisa básica. A atividade científica realizada no âmbito das universidades reencontrou seu discurso legitimador, principalmente devido à importância crescente da pesquisa básica para o desenvolvimento de novas tecnologias e aos avanços nos processos de inovação industrial. A partir dos anos de 1990, tornou-se explícita a necessidade de analisar a articulação existente entre ciência, tecnologia e sociedade, o que possibilitou o surgimento de um panorama muito mais complexo e de incertezas a respeito da produção científica e tecnológica, mas deixando evidente a falta de relação dessa produção com as necessidades da maioria da população brasileira. Caros cursistas, observem no slide que segue e vamos acompanhar agora o que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, dispõe sobre os nossos assuntos aqui tratados. Momento importante para sublinhar as concepções de criança e currículo. Já expressa nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a educação infantil parte significativamente de uma base nacional comum, a BNCC, que está estabelecida nas atuais DCNEI, expressadas em seus artigos 8º e 9º. Oportunidade histórica de enfrentar a desigualdade educacional, no qual se refere ao acesso a bens culturais e vivência da infância. Quanto à sua organização, primeiro, direitos de aprendizagem na educação infantil.
campos de experiências e objetivos de aprendizagem também na educação infantil. A concepção da educação de crianças explicitada na BNCC rompe com dois modos de educação. O assistencialista desconsidera a especificidade educativa das crianças dessa faixa etária. O escolarizante, que se orienta equivocadamente por práticas de ensino fundamental. É importante entender que a criança é sujeito histórico e de direitos, que brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentimentos sobre a natureza e sobre a sociedade, produzindo a cultura. Afirma os objetivos da educação infantil de garantir direito das crianças, acesso a processos de apropriação, de renovação e de articulação de saberes e conhecimentos, como requisito para a formação humana, para a participação social e para a cidadania, desde o seu nascimento até os 6 anos de idade. Em função dos princípios apresentados e na tarefa de garantir à criança o seu direito de viver a infância e de se desenvolver, as experiências no espaço da educação infantil devem possibilitar o encontro pela criança de explicações sobre o que ocorre em sua volta e consigo mesma, enquanto desenvolve formas de agir, de sentir e de pensar. Na ação pedagógica, deve-se compreender o ato de brincar como estratégia permanente da prática educativa e oferecer aos alunos um ambiente com espaços e materiais organizados que propiciem desafios e diferentes manifestações infantis, potencializando assim suas expressões por meio de diferentes linguagens, movimentos, imaginação, criatividade, emoções, socialização, autonomia, conhecimento de mundo, pensamento e sentimentos. Ter uma boa interação, estabelecer um trabalho conjunto com outros profissionais de modo integrado e relacionar o ato de educar e ensinar de maneira responsável, reconhecendo a criança como ser inteiro. São características que o professor deve cultivar de maneira ética, respeitando os demais profissionais, os alunos e as famílias. Importante também ser criativo e paciente nas relações, ter disponibilidade para brincar com os alunos, exercitar e o olhar e a escuta infantil, e reconhecer que a educação, especialmente nessa fase, é um ato de amor, de construção, de exploração de potencialidades, de buscar e de descobrir. Caros alunos, o ensino de ciências naturais em escolas de educação infantil está sendo deixado de lado. Trabalha de forma isolada ou até mesmo incompleta, não permitindo a construção de conhecimentos necessários para os alunos. Objetivou-se, nesse estudo, refletir sobre o ensino das ciências na educação infantil. Considera-se o ensino de ciências como forma de promover o conhecimento de mundo na criança, que é mediada pelo professor e que deve explorá-lo de maneira não fragmentada e investigativa. Portanto, o professor deve possuir formação pedagógica de qualidade para que possa exercer na prática o desenvolvimento integral da criança, possibilitando a ela tornar-se um ser crítico e mais atuante na sociedade em que vive. As ciências naturais passou por diversas transformações com o passar do tempo e a sua forma de ensinar também se inovou. Por tal motivo, o professor deve estar cada vez mais preparado para atuar com este conteúdo nas turmas da educação infantil, pois ensinar ciências é trabalhar o meio natural e social do aluno sem deixar de lado seus conhecimentos prévios e valorizando suas curiosidades, pois esta é a base mais importante nesse conteúdo. A escola tem um grande papel de formar um cidadão crítico e participativo perante a sociedade, da qual ela faz parte. Por tal motivo, o conhecimento científico passou a ganhar espaço com o passar dos anos, pois é por meio da ciência que se pode compreender
e questionar o mundo de sua forma e de suas transformações. O ensino de ciências naturais, ao longo da sua curta história na escola fundamental, tem se orientado por diferentes tendências que ainda hoje se expressam nas salas de aula. Os parâmetros curriculares nacionais das ciências naturais diz que o ensino das ciências não se encontra somente nos currículos de ensino fundamental e médio, mas também na educação infantil, de acordo com o eixo Natureza e Sociedade, apresentado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Esse referencial foi criado a partir do momento que a educação infantil foi declarada pela LDB 9394 de 96, como primeira etapa da educação básica. Sabe-se que as crianças estão a todo momento fazendo perguntas sobre tudo que elas veem e pegam. Portanto, estudar ciências na educação infantil é mais que essencial, pois vai contribuir na formação da identidade dessa criança. Por tal motivo, o eixo Natureza e Sociedade, encontrado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, trabalha com temas tanto do meio natural como do social das crianças, para que assim, desde cedo, essas já estejam se preparando para se tornarem críticas e participativas na sociedade. Ensinar ciências não se resume a trabalhar leituras de texto e atividades práticas, mas a mesma deve caminhar lado a lado com a tecnologia, o meio ambiente e a sociedade. Além do ensino de ciências no ensino fundamental e médio, ele também aparece na educação infantil. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, criado pela Secretaria de Educação, tem como objetivo servir de norte para que os professores da educação infantil possam formar cidadãos conscientes e desenvolver de uma forma plena a autonomia e a identidade dos seus alunos. Ele é dividido em 3 volumes. No terceiro volume, nomeado como Conhecimento de Mundo, apresenta-se eixos que trabalham a linguagem da criança e a sua relação com tudo o que a cerca. As crianças da educação infantil são amparadas ao conteúdo de ciências por meio do eixo Natureza e Sociedade, apresentado nesse terceiro volume do referencial. Este eixo tem como objetivo principal trabalhar o meio ambiente e social, na qual a criança sempre em interação. O trabalho com os conhecimentos derivados das ciências humanas e naturais deve ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e para a construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural. Nesse sentido, refere-se à pluralidade de fenômenos e acontecimentos físicos, biológicos, geográficos, históricos e culturais. Ao conhecimento da diversidade de formas de explicar e representar o mundo, ao contato com as explicações científicas e à possibilidade de conhecer e construir novas formas de pensar sobre os eventos que a cercam. É importante que as crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos e acontecimentos do mundo, sejam instigadas por questões significativas para observá-los e explicá-los, e tenham acesso a modos variados de compreendê-los e representá-los. Vejamos agora a simplificação desses recursos com as normativas da BNCC. Essa concepção de criança, como se pode observar, que se observa, que questiona, que levanta hipóteses e que conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social. Não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalmente educativa as práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Essa intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica,
que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. A Base Nacional Curricular Comum, ao iniciar seus pronunciamentos quanto às ciências da natureza, é bastante clara ao elencar os benefícios e alguns problemas relacionados à forma como a humanidade, por meio da ciência, tem gerido a vida na Terra, conforme podemos verificar a seguir. A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento científico e tecnológico, desde a busca do controle dos processos do mundo natural até a obtenção de seus recursos. As ciências influenciaram a organização dos modos de vida ao longo da história. Interpretações e técnicas foram sendo aprimoradas e organizadas, como o conhecimento científico e tecnológico, da metalurgia, que produziu ferramentas e armas, passando por motores e máquinas automatizadas, até os atuais chips, semicondutores das tecnologias de comunicação, de informação e de gerenciamento de processos. No entanto, o mesmo desenvolvimento científico e tecnológico de notáveis progressos na produção e nos serviços também pode promover impactos e desequilíbrios na natureza e na sociedade, que demandam outras sabedorias, não somente científica, para serem compreendidos e tratados. A abordagem dada aos impactos e desequilíbrios promovidos a partir do desenvolvimento científico e tecnológico, nesta introdução, nos coloca diante da contradição e do impasse relacionados à atuação das pessoas com relação com todo o ecossistema, tanto quanto às questões ambientais propriamente ditas, quanto aos problemas de natureza social. A equação necessária para que ocorra o que há anos vem sendo conceitualizado e discutido pelos especialistas como sendo o desenvolvimento sustentável, através do qual diminuam ou mesmo cessem as agressões à natureza, ao mesmo tempo em que as porções consideráveis da mesma sejam reconstituídas sem que, com isso, deixem de oferecer condições para o pleno desenvolvimento econômico e social. Ainda é um sonho distante, mesmo para as nações desenvolvidas do hemisfério norte, e que o estudo da ciência está em níveis e patamares muito mais evoluídos que no Brasil, inclusive na educação básica. A lição de casa a ser por aqui desenvolvida, ato maior que a simples melhoria do currículo, mas que surge e se desenvolve a partir desta ação, é a de sua conjunção com tantas outras, rumo a um processo civilizatório amplo e notável. Nos mostra o quanto estamos no Brasil atrás na batalha pela qualidade e preservação da vida no planeta. O ensino de ciências da natureza tem compromisso com uma formação que prepare o sujeito para interagir e atuar nos ambientes diversos, considerando uma dimensão planetária, uma formação que possa promover a compreensão sobre conhecimento científico pertinente em diferentes tempos, espaços e sentidos. A alfabetização e o letramento científico, a compreensão de como a ciência se constituiu historicamente e a quem a ela se destina, a compreensão de questões naturais, sociais, éticos e ambientais, associados ao uso de recursos naturais e à utilização de conhecimento científico e das tecnologias. Não há e nem pode haver futuro sem que as crianças tenham a plena consciência e fundem em suas ações o compromisso ético que lhe permitem buscar não apenas sua sobrevivência ou melhor qualidade de vida, mas a ação geral em prol de todos. Percebendo-se que parte de um ser vivo,
muito maior do que as dimensões tão amplas que relacionam-se à existência de outros seres vivos, inclusive de outras pessoas como ele, que vivem em locais distantes ou próximos. Percebe-se parte dessa experiência de vida em que os atos próximos e imediatos interferem no cotidiano das pessoas, espécies vegetais ou animais, e na própria estrutura de funcionamento da Terra, é um dos primeiros e primários desafios que se propõem aos educadores da área das ciências da natureza. Realizar isto é a grande façanha que se apresenta, e certamente para isso, o primordial é contextualizar os estudantes, desde seus primeiros passinhos na educação básica, como se pretende atingir essa meta maior. Há objetivos imediatos, compostos e apresentados na BNCC, em Ciências da Natureza. E é de grande importância que sejam conhecidos, discutidos, antes de sua aprovação final. Vamos então a eles. Compreender a ciência como empreendimento humano, construindo história e social. Apropriar-se de conhecimentos da ciência da natureza como instrumento de leitura do mundo. Interpretar e discutir relações entre a ciência, a tecnologia, o ambiente e a sociedade. Mobilizar conhecimentos para emitir julgamentos e tomar posições a respeito de situações e problemas de interesse pessoal e social, relativos às interações da ciência na sociedade. Saber buscar e fazer uso de informações e de procedimentos de investigação com vistas a propor soluções para problemas que envolvam conhecimento científico. Desenvolver senso crítico e autonomia intelectual no enfrentamento de problemas e na busca de soluções, visando transformações sociais e construção da cidadania. Fazer uso de modos de comunicações e de interação para a aplicação e divulgação de conhecimento científico e tecnológico. Refletir criticamente sobre os valores humanos, éticos e morais relacionados com a aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Reiteram e confirmam todos os objetivos, a necessidade de aprender, compreender e utilizar a ciência, construção humana em sua relação múltipla com o universo em que está inserida a humanidade. Partindo-se de um processo de alfabetização e letramento científico que permite entender os aspectos técnicos e conceituais das diferenças e complementares das ciências em suas interações com os demais saberes em sua aplicação na realidade. Acima de tudo, ressalto, tal compreensão passa necessariamente pela contextualização deste conhecimento, compromisso do seu uso e aplicação em prol da coletividade humana e da preservação de todo o ecossistema terrestre e utilização ética e cidadã de qualquer saber científico construído por homens e mulheres. Abordaremos agora os princípios metodológicos iniciais ao nosso componente. Ao que se aplica a tecnologia, acompanhe com atenção o desafio de aliar a tecnologia à educação infantil. Acompanhe. Para levar essa prática para dentro da sala de aula, o passo inicial deve ser permissão de abertura para novas experiências. Você tem que educar para abrir horizontes culturais e geográficos. As pessoas dentro da escola e os alunos têm que ter voz e vez. Na era digital, para encarar o desafio de viajar com os pequenos rumo ao mundo das novas descobertas, é preciso atenção e planejamento, começando pela definição das tecnologias educacionais a serem utilizadas e pela capacitação de educador para o uso das soluções junto aos seus alunos. Esse contato com o novo deve acontecer de modo gradativo, respeitando os limites dos alunos. Quando trabalho com as crianças, não espero delas respostas bem elaboradas. Pretendo aguçar a curiosidade de forma agradável, significativa e lúdica.
Os professores devem rever seus conceitos, sua prática pedagógica e até mesmo sua insegurança diante da possibilidade da aceitação do trabalho pedagógico a ser organizado, a partir do auxílio de instrumentos tecnológicos avançados. O professor deve atualizar e se apropriar do uso das tecnologias não somente para contentar o sistema educacional no qual está inserido, mas sim para o seu próprio crescimento pessoal e profissional. O processo de aprendizagem é particular de cada criança. E o mesmo acontece com suas características, maturidades e interesses pessoais. A criança compreende a importância do seu papel na família, na escola e na sociedade, quando é valorizada como ser ativo e autônomo. Somos nós, adultos, pais e professores. Enfim, os modelos de aprendizagem da criança, já que ela nos tem como principais exemplos durante essa fase do seu crescimento e desenvolvimento. Logo, este desenvolvimento infantil talvez deva ser compreendido por pais e profissionais da educação como um simples desbrochar de uma flor. Com base no que vimos, entendemos que o ensino de ciências, a disponibilidade dos recursos inovadores, desperta nos alunos maior interesse pelo que está sendo trabalhado. Conceitos abstratos ganham significados e a aprendizagem acontece com mais estímulo e prazer. Por fim, educação lúdica, jogos, tecnologia e interatividade são termos que se encontram entrelaçados. Os softwares, por apresentarem características interativas e amplamente dinâmicas, apresentam-se como um valioso recurso que possibilita unir a função educativa ao lúdico. Fato esse que justifica os jogos nos processos de ensino e aprendizagem. O conhecimento científico sólido presente nos livros didáticos é evidente e importante na construção da aprendizagem do seu aluno. Contudo, se as escolas não vão além, a ciência torna-se muito rapidamente mais uma matéria escolar chata e, nesse aspecto, com o uso de recursos digitais no processo educativo. O aluno ganha mais oportunidade de compreender assuntos considerados de difícil compreensão. Agora é a sua vez. Com base em nossa aula 1, na qual iremos aprofundar as questões da metodologia e da tecnologia no nosso próximo encontro, veja o questionamento no slide que segue, faça uma reflexão com seus colegas, apresentando ao seu tutor presencial as considerações. Logo após, iremos ao feedback. Acompanhe no slide o questionamento. De acordo com os estudos e os conhecimentos prévios adquiridos, responda. Crianças na idade pré-escolar se interessam muito por temas que envolvem os seres vivos e gostam de observar animais e plantas, fazer descobertas, explorar, enfim. Tentar explicar o mundo à sua volta. De que maneira o professor poderá trabalhar com o tema para que as crianças se sintam motivadas na escola? Então, cursistas, imagino que as respostas devem partir ao princípio que o professor pode contar histórias de animais, passar filmes que envolvam animais, desenhar, entre outros. Desse modo, falando, desenhando e representando, as crianças vão construindo significados sobre a natureza. Por fim, caros alunos, deixo as minhas concepções de que na espécie humana a educação não continua apenas o trabalho da vida. Veremos ainda que ela se instala dentro de um domínio propriamente humano, de trocas, de símbolos, de intenções, de padrão de cultura e relações de poder. A educação do homem existe por toda parte e, muito mais do que a escola, é o resultado de todo o meio sociocultural sobre os seus participantes. Assim, não podemos ignorar aspectos fisiológicos ou biológicos no processo de aprendizagem, assim como os sociais, os psicológicos, os econômicos, culturais e tantos outros. Todos constituem e evidenciam
uma identidade ao ser. Mas é necessário dizer que, seja qual for a perspectiva teórica e metodológica que constitui o aprendizado, o professor tem uma participação fundamental. Ele é o elemento humano que diferencia o tornar rico o processo e, fundamentalmente, é a interação dos dois, educador e educando, que torna o processo como rico, diverso e subjetivo. Compreendemos que devemos educar para o diálogo, reflexão e o embate de ideias, tendo essa triade como norteadores e transversais dentro do processo da aprendizagem humana. Grande abraço, aguardo vocês em nossos fóruns. Até a próxima semana.